Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão dos santos seja com cada um dos meus irmãos. Queremos continuar um pouquinho mais na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Bem, ontem nós encerramos com São Mateus capítulo 5, verso 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva vem sobre os maus, tal como os bons. Também nós usamos São Mateus 24, quando Jesus disse que viriam falsos cristos e falsos profetas. Agora, para chegar a outra profecia que tem relação a isto, nós vamos a Hebreus capítulo 6, onde Paulo nos traz à memória as mesmas coisas que disse Jesus. Paulo falando sobre estas coisas. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, singular, observe bem, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Agora, chamando a sua atenção para isto, se dão conta que isto é dom e não dons, é no singular. Não dons, participaram dos dons espirituais, porém participaram do dom celestial, singular. Cristo, singular. Dom, singular. O dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Ah, que coisa, hein? E provaram a boa palavra de Deus. Provaram o quê? Da palavra de Deus. E as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É muito dura esta escritura. Recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque quem convence o homem do pecado é justamente o Espírito Santo. Sejam outra vez, alcance esse arrependimento, renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O profeta sempre traz isto, a Bíblia sempre traz isto para nós, para que nós não venhamos colocar a Escritura, a palavra de Deus em descrédito, em vitupério. Mas prossigamos mais um pouquinho, porque escutem, a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então recebe a chuva e produz erva proveitosa, bons frutos, proveitoso, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. É uma escritura um tanto quanto pesada, dura, e leva as pessoas a terem responsabilidade por aquilo que vivem, proclamam viver uma vida cristã, genuína, pura, íntegra,
Agora, o homem não consegue isso só. Ele tem que ser dominado perfeitamente pelo Espírito Santo. Por isso que São Jesus disse em São João 3, que é necessário que o homem nasça de novo, porque do contrário ele não pode nem ver o reino de Deus. Ele tem os dons que são dados sem arrependimento, dons e vocação. As pessoas chegam até eles, recebem eles sem arrependimento de pecado. Então cura os enfermos, então expulsam espíritos errados, malignos, fazem maravilhas, mas receberão aquilo que Jesus disse: apartai-vos de mim. Mas agora comparem isso outra vez com Mateus 5, 24. Notem, Jesus disse que a chuva e o sol vêm sobre a terra, que Deus manda para preparar o alimento e as coisas para os povos da terra. A chuva desce para isto. E a chuva é enviada para o alimento. Ela não é enviada para os abrolhos. Ela não é enviada para as ervas daninhas. Ela é enviada para produzir bons frutos. Ela é enviada para produzir alimento para os povos da terra. Aquilo que os povos precisam. Porém, a semente, ervas inúteis, estando no pasto, estando no campo, recebem a mesma coisa, recebem a mesma chuva que faz crescer o trigo e a mesma que faz crescer as ervas. Então as ervas é segundo a sua natureza. Ela recebe a chuva, então aquela erva proveitosa para que aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas aquela que é o abrolho, que é o espinho, ela é reprovada. Ela não recebe a bênção de Deus. Ela recebeu os dons. Mas a vida de Deus não. E perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Então nós falamos ontem sobre aqueles dois homens pentecostais. Eles receberam a mesma chuva. Um interpretava, o outro falava em línguas. Um era um autêntico cristão, o outro era um hipócrita. Olha, um deles era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelo negro e andava com uma loura e tinha filhos com ela. Então ele tinha coisas extras conjugais. Tinha uma mulher fora do casamento e vivia com ela em prostituição, em adultério. Vejam só, e os dois estavam recebendo a mesma chuva. Os dois tinham a mesma bênção. Os dois tinham aquela mesma unção. Agora, às vezes você se confunde com isto. Então o profeta diz que até ele próprio ficou um pouco confuso com aquilo. Como pode isto? Olha, estava entre os anjos, pensava se talvez não estava entre diabos. Como podia ser isto? Eu não podia entender, e por anos me retirei do assunto, até que chegou um dia que ele estava ali no moinho antiquado onde eu vou orar. E depois de haver estado ali uns quantos dias, o Espírito Santo voltou a me trazer esta escritura, porque a chuva que vem muitas vezes sobre a terra para vesti-la com ervas, mas o espinho e abrolhos, cujo fim é ser queimado, vivem por meio desta mesma chuva, vivendo por meio do mesmo recurso vivificante de Deus. Então entendi que porque Jesus disse, por seus frutos os conhecereis, não pelo que pregam, nem mesmo pelo que ensinam às vezes. Porque Jesus chegou para os fariseus e disse, fazei tudo o que eles vos mandam, mas não olheis, não fazeis, não praticais aquilo que eles fazem. Porque fazer aquilo que eles fazem em oculto, nem pode dizer. É isto. Agora notem vocês, isto aqui é uma coisa muito estranha, vê? Quando aquelas sementes entraram na terra, seja como for que chegaram ali,
já foram espinhos desde o princípio. Porém o trigo que entrou na terra e as ervas foram ervas desde o princípio, e cada erva reproduzindo-se a si mesma, mostrando que estava no princípio original. E enganarão, se possível, mesmo aos escolhidos, porque estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. Bem, eles enganarão, se possível, aos escolhidos. Agora, não é culpa do espinho ser espinho, nem tampouco é culpa do trigo ser trigo. É o que o Criador de cada um determinou do princípio. Este é o escolhido. A mesma chuva, o sol sai pela manhã e inunda a terra, como tem feito neste dia terrestre em que vivemos. E o sol, o mesmo sol que sai no Oriente, é o mesmo que se põe no Ocidente. E esse sol é enviado para amadurecer o grão sobre a terra, do qual nossos corpos são feitos. Que Deus continue vos abençoando. Ainda teremos mais um assunto aqui nesta mensagem, os ungidos dos últimos dias. Em nome de Jesus Cristo, sejam curados, libertados e iluminados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.